Então, meus irmãos, às vezes a gente tem algumas surpresas que são ruins, às vezes a gente tem surpresas que são boas, né? Uma surpresa boa que a gente está tendo é que está rolando esse campeonato carioca da FIFA aí, não é isso? E os times do Rio estão passeando, parece até um campeonato carioca, né? Jogando contra Madureira, tudo mais. Infelizmente, o Vasco não foi chamado para essa disputa, porque seria muito fácil para o Vasco destruir todos os adversários, ia ser covardia, na verdade. Então, para ficar um pouquinho mais competitivo, a galera tirou o Vasco. A FIFA também ficou preocupada da semifinal ser Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense, e aí acabar com o campeonato mundial da FIFA. O Vasco resolveu dar chance para a galera. E aí, Botafogo passeando, Flamengo passeando, Fluminense também. Hoje ainda tem um jogo aí do Fluminense para provar isso para todo mundo. Cara, essa é uma surpresa interessante, né? A gente é surpreendido, às vezes, por uma coisa que é relativamente simples. Pelo menos eu fui surpreendido com isso. Eu sei que algum mais eufórico torcedor aqui vai dizer que já esperava, né? Ganhar do PSG, não é isso? Já esperava, ganhar do Chelsea, empatar com Borussia. Talvez um torcedor mais animado pensasse assim. Para mim foi surpreendente. Imagine uma outra surpresa assim, dentro agora do contexto nosso do Retiro. Quando a gente se reunir semana que vem lá no Gol, né? Hoje o Gol sábado é aqui, né? Mas semana que vem lá em Itaipu. E aí rolarem uns testemunhos sobre aquilo que aconteceu. Em vez de uma pessoa se levantar e dizer assim, fui curada de uma parada que estava no meu coração, ou eu vi um anjo passeando aqui no nosso meio, e eu tive uma visão, assim, algo totalmente maravilhoso, e é claro que isso é importante e bacana e tudo mais, mas imagine que uma pessoa se levante lá para testemunhar e diga assim, poxa, Deus transformou meu coração, e hoje eu vejo que eu sou mais paciente, e eu tenho sido assim dentro de casa, com as pessoas que moram comigo, e tenho buscado olhar sempre para Jesus nas coisas simples mesmo do dia a dia. Eu tenho tentado ser bondoso, porque, poxa, Jesus surpreendentemente foi bondoso comigo, eu não merecia nada disso. E Ele me alcançou mesmo com a sua graça, com a sua misericórdia. Então é isso que eu estou vivendo hoje. Cara, talvez não fosse um testemunho assim tão maravilhoso, né? Tão impactante. Talvez a gente quisesse realmente essa visão dos anjos e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo, surpreendentemente, vai colocar esse capítulo 13 nessa carta. E nesse capítulo 13, ele interrompe toda a argumentação que ele está fazendo. Então, saca só, para você entender, o que é o contexto dessa carta aos Coríntios. O contexto é o seguinte, a galera tem algumas dúvidas, hoje à tarde parece que vai rolar um paredão, não é isso aqui? Então, poxa, a galera tem algumas dúvidas e pergunta para Paulo como eles devem proceder dentro daquelas dúvidas. Então, possivelmente, eles enviaram uma carta para Paulo antes. E aí Paulo vai começar a responder aquelas dúvidas. E quando você pega a carta de Paulo aos Coríntios, você vai reparar que o problema da igreja é que a igreja se dividia, se separava em vários aspectos. A gente viu a galera aqui, pelo menos eu acho que foi assim, eu vi torcedores do Botafogo torcendo pelo Flamengo, vi torcedores, o pessoal até riu, vi torcedores do Flamengo torcendo pelo Botafogo, pelo Fluminense, vascaínos também, poxa, torcendo por todo mundo. Então, a igreja se dividia por vários aspectos. Por exemplo, um dos motivos era que a igreja, ela brigava entre si, e algumas pessoas achavam que eram mais justas que outras, e colocaram essas pessoas na justiça comum, entraram com processo contra as outras. Aí, por exemplo, tem um outro episódio da igreja em que há um caso de imoralidade, tem um cara tendo relação sexual com a esposa do pai. E aí,
a igreja se divide naquele negócio também de julgar aquele caso de imoralidade sexual. Tem uma outra parada na igreja que é a galera come algumas coisas e eles ficam assim, não, a gente é mais santo porque não come, ou a gente é mais santo porque come. E aí Paulo vai falar que tem os fracos e os fortes ali naquela igreja. Eram nomes que eles davam a eles mesmos quando analisavam aquela situação. Então a igreja estava sempre dividida em vários aspectos. E no final, capítulo 10, 11, 12, a igreja se divide por uma questão de dons espirituais. Então no final das contas era assim, a galera estava disputando para ver quem era mais santo, mais justo, a briga deles era essa. E aí a disputa de dons espirituais era no seguinte sentido, cara, a gente tem um dom e o outro tem outro dom, quem é superior, e o culto ficava uma bagunça, tinha uma galera falando em línguas, e tinha uma galera profetizando, e tinha pessoas conversando na hora do culto. E aí, no meio daquela bagunça, Paulo vai tentar organizar aquilo tudo, mas ele interrompe a argumentação dele no capítulo 13. O capítulo 13 é um parêntese da argumentação. Então, Paulo abre parêntese e vai dizer assim, poxa, galera, eu estou respondendo a vocês aquilo que vocês estão me perguntando, mas tem algo que é mais importante do que tudo. Vocês não fizeram a pergunta correta. Ontem, e infelizmente eu não pedi permissão, né, para os irmãos para exemplificar, então não vou dar nome de ninguém, né? Mas ontem, cara, um irmão conversando comigo aqui me fez a pergunta correta, que é assim, cara, e aí, o que a gente faz com isso tudo? O que eu vivo a partir de então, ouvindo a palavra de Deus com Jesus? A pergunta certa, eles não fizeram. A pergunta certa era, e aí, o que a gente faz agora? O que é mais importante? Então, Paulo abre parêntese, vai dizer o que é mais importante, fecha parêntese e continua respondendo ali as questões até o final da carta. Todo mundo entendeu o contexto aqui? Então, o capítulo 13 é a sublimidade, assim. Esse capítulo foi citado em muitas músicas, por exemplo, né? Vocês sabem que eu gosto de cantar. Tem uma música da Legião Urbana que o Renato Russo canta assim, ainda... Eu faço a voz ainda do... eu faço a voz do Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse... Poxa, obrigado. Vocês já pegaram esse macete de bater palma para a parada acabar rápido, né? Tipo, tá bom. Então, tem a música que fala sobre a parada do amor e tal. Só que esse texto foi meio mal dividido. Eu soube que Marcão semana passada estava acelerado no gol. Aí zoou tudo, criticou todo mundo. Realmente, cara, o capítulo foi mal dividido. Não sei se você sabe, mas essa divisão que a gente tem de subtítulos e capítulos e versículos, ela foi feita de modo positivo para facilitar a nossa vida e a gente achar. Mas isso foi feito no século IX. Então, alguém fez isso, não estava no original da Bíblia. E aqui dividiram mal o capítulo. O capítulo 13, na verdade, deveria começar um pouco antes, no final do capítulo 12. Se você está com a Bíblia de papel, vai ser fácil você achar o finalzinho do capítulo 12. Se tiver no aplicativo, vai ter que voltar um pouquinho para o final, beleza? Então, eu vou começar na segunda metade do verso 31 do capítulo 12 e vou tentar expor o texto aqui para vocês. E eu passo a mostrar-lhes, final do capítulo 12, verso 31. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, o que Paulo vai fazer? Ele está avisando, eu interrompo aqui o que eu estou falando, interrompo minha argumentação, e eu vou mostrar para vocês o que realmente importa, o que é importante. E ele começa, ele começa legal aqui, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que isso significa? Paulo vai dizer assim, a discussão dessa galera é por dons espirituais. Paulo vai fazer uma lista de dons no capítulo 12 aqui da carta aos Coríntios, ele vai fazer também no capítulo 12 da carta aos Romanos, e ele vai fazer no capítulo 4 da carta aos Efésios. Então tem várias listas de dons espirituais aqui, era o problema da igreja, especificamente aqui de Corinto.
Quando você olha para o capítulo 12, você vê que essa galera está brigando por causa desse dom de línguas. Então, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai usar algumas hipérboles. Lembra do vestibular? Lembra das aulas de literatura? Você lembra o que é hipérbole? Hipérbole é exagero. Então, você joga tudo para o alto, para cima, exagera, para chamar a atenção para o seu próprio argumento. Eu me lembro que eu estava vendo uns vídeos antes da partida do Botafogo e PSG. Cara, tinha uns memes aí muito engraçados. Eu vi, pelo menos, né, para mim. Não sei para os botafoguenses. Mas os memes eram assim, que os caras do PSG, no meio do jogo, estavam os zagueiros e o goleiro fazendo um churrasquinho, porque a bola não chegava, né, na área do PSG nunca, e o Botafogo, né, não conseguia jogar. Teve um que falava assim, terminou a partida, o Botafogo acaba de fazer o gol, foi 198-1 para o PSG. Meu Deus, eles não esperavam, né? A Europa está em choque. É isso, 198-1 é exagero, beleza? Nunca vai acontecer, é uma hipérbole. Então o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai começar a jogar tudo para o alto, e jogando para o alto ele vai comparar com o que é ainda superior. Então ele diz assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Cara, alguém consegue falar todas as línguas do mundo? Uma vez eu vi um vídeo de uma aula de árabe. Cara, que dificuldade, meu irmão. Ela ensinava só as vogais lá, era um negócio assim, eu ficava, meu Deus, não vou passar dessa fase nunca, e desistir ali de aprender alguma coisa dentro do árabe. Se você fala 2 línguas, eu já estou batendo palmas para você, beleza? Se você fala português, né, já está maneiro pra caramba. Cara, se você sabe alguma língua, cara, isso é muito difícil. Se você sabe a língua de sinais, é mais difícil ainda. Cara, mas Paulo vai dizer assim, se eu falar todas as línguas, e não somente as humanas, imagine que eu fale as línguas dos anjos. Pô, os anjos devem ter alguma língua, né? A gente não sabe qual é, mas eles devem falar em alguma língua. Ainda que eu fale isso tudo, se eu não tiver amor, eu vou ser como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. A palavra símbolo é sinistra. O que é símbolo? É sino. Cara, por que não... Aí, Marcão, né? Por que não traduziram como sino, né? E traduziram como símbolo? É porque no original está escrito símbolo mesmo. A palavra grega é homônima nossa, né? A mesma palavra. Então é símbolo. Aí quiseram colocar, mas é péssimo. O que isso significa? Paulo vai dizer assim, ainda que eu saiba todas as línguas, todos os tons, todas as variações idiomáticas do mundo, ainda que eu saiba isso tudo, se eu não tiver amor, vai ser como se fosse uma nota só. Esses instrumentos, o bronze, né, e o símbolo, são instrumentos de uma nota só. Conhece instrumento de uma nota só? Provavelmente, né, que tem instrumentos de percussão que são de uma nota só. Sino é um instrumento também, né? De algum modo, pô, beleza, não entendo muito de instrumento, vou pular essa parte. Triângulo é um instrumento, agora eu não sei se é de uma nota só. Eu lembrei daquele negócio birimbau, mas também não sei se tem uma nota só, tem mais de uma, né? Deve ter, né? Beleza, pula essa parte. O professor é assim, a parte que ele não sabe, ele pula essa questão. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, verso 2, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Aí olha só que maneiro, cara. Paulo fala sobre o dom de profecia, que era o problema lá do capítulo 12. Aí ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Cara, profecia na Bíblia não é adivinhação. Beleza? Profecia é conhecimento, principalmente no Novo Testamento. Então, profecia no Novo Testamento é conhecimento. Olha o que ele diz. Ele fala, o dom de profecia e conheça, está associado ao dom de profecia. Todos os mistérios. Do que são mistérios? O pastor Henrique ensinou isso recentemente. São conhecimentos inacessíveis para nós. Tudo bem? Mas é um conhecimento, só que está na escala de Deus. Eu não consigo acessar. Ainda que ele tenha esse conhecimento na escala de Deus.
ainda que ele conheça toda a ciência. Então a ciência está ligada à profecia. A profecia está ligada a conhecimento. Se você pegar lá o capítulo 14, você vai perceber que Paulo vai tentar explicar para a igreja o que é a profecia. Capítulo 14, verso 3, ele diz assim: mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. O que é profecia? É edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar e consolar, você faz conversando com alguém. Beleza, a profecia é pregar a palavra, seja de modo público, como eu estou fazendo aqui, seja de modo privado, quando você está com seu amigo e falando sobre o evangelho. Esse negócio de adivinhação, galera, cara, isso aí é coisa inventada. Então, vai ter uma profecia agora na igreja, eu vou adivinhar a parada da sua vida. Não é isso que a palavra de Deus coloca como profecia, não era isso que acontecia nessa igreja, por exemplo. Amém? Então, texto continua. Verso 2, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Lembra que Jesus falou isso? Jesus falou para os discípulos assim, Paulo está lembrando das palavras de Jesus, porque ele recebeu essas palavras dos apóstolos. Então, ele está lembrando, Jesus falou para os discípulos, se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, sai daqui e vai para lá, e o monte vai obedecer vocês. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Perceba, a Bíblia não está valorizando uma fé pequena. O grão de mostarda é um grão pequeno. Sabe gergelim, que tem no hambúrguer, no pão de hambúrguer, não tem aquela sementinha lá? O grão de mostarda é parecido com aquele negócio, aquele gergelim, pequenininho. Só que o que Jesus diz é que a nossa fé não deve ser do tamanho de um grão de mostarda. A nossa fé deve ser como um grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda, ele vira uma árvore. Mostardeira é a árvore, beleza? Então, o grão de mostarda cresce. A nossa fé tem que ser como o grão e não do tamanho do grão. A Bíblia não valoriza uma fé pequena. A fé pequena é ruim. A fé pequena é falha, é instável. Então, o que a Bíblia quer dizer para a gente? Que a gente tem que ter uma fé que cresce. Ela começa pequena, mas depois ela vai crescendo. Sua fé tem crescido? Como que a fé cresce? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ainda que você tenha essa fé que cresce tanto, a ponto de você dizer para um monte assim, sai daqui e vai para lá, e esse monte vai. Se você não tiver amor, você não vai ser nada. Verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. E aí Paulo vai falar de uma outra questão. Cara, você conhece alguém que já pegou tudo que tem e deu aos pobres? Jesus só exige isso de uma pessoa. Beleza, lembra daquela passagem do jovem rico? O jovem está lá e ele provavelmente é apaixonado pelas suas riquezas. Jesus diz para ele, cara, falta uma coisa para você. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem, me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. E ele não consegue fazer isso, porque ele era apegado, o coração dele estava naquilo. Jesus não requer isso das outras pessoas. Teve um cara na história que fez isso, um cara chamado Tolstói. Tem um escritor russo chamado Tolstói. Não é Toy Story não, beleza? Tem esse filme também. Esse é bem legal, por sinal. Mas não, Tolstói. Esse escritor russo, ele ficou famoso, ele ganhou muito dinheiro e ele se converteu ao cristianismo. E tem uma época da vida dele que ele resolve pegar tudo que ele tem, vender, dar aos pobres e ele vai morar na rua. E ele faz isso. Só que Paulo vai dizer que ainda que a gente faça isso, ainda que a gente entregue o nosso próprio corpo para ser queimado, imagine que você acredite numa causa a ponto de entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Imagine que você entre num barquinho e tente chegar lá na Palestina, lá com aquela galera lá da Greta lá. Imagine que você faça isso. Cara, ainda que você faça isso, Paulo vai dizer, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aí, cara, qual o problema? Paulo primeiro chamou a atenção do seu leitor. Ele falou, tudo no máximo.
o amor está acima disso. Tudo no máximo, o amor está acima disso. E a nossa pergunta é, o que é amor? Paulo vai explicar isso para a gente a partir do verso 4. Beleza? Ou seja, meus irmãos, eu acho que Paulo está querendo dizer para a igreja que a solução para a igreja de Corinto e para a nossa é amar com as raízes aprofundadas em Deus. É isso que ele está querendo dizer para essa igreja. Cara, vocês estão brigando porque vocês não entenderam o que é fundamental. Se vocês amassem uns aos outros, vocês não iam processar uns aos outros na esfera pública. Se vocês amassem uns aos outros, vocês não iam ficar brigando por causa de dons espirituais. Se vocês amassem uns aos outros, vocês não iam ter problema com comida, porque um ia aceitar o outro. Mas o problema de vocês é porque, na verdade, vocês esqueceram o principal. Vocês esqueceram de olhar para Jesus. Vocês perderam, talvez, né, como no vocabulário usado por João, lá em Apocalipse, esse primeiro amor. Então, vocês precisam olhar para o básico de novo, olhar para aquilo que é o fundamento da fé. Verso 4, o amor é paciente e bondoso. O que eu gostaria que você fizesse? Tentasse olhar para a descrição feita sobre o amor dentro da característica de Deus aqui, né, dentro da característica cristã, e tentasse entender primeiro se a sua definição de amor é diferente dessa. Gostaria que você tivesse fé suficiente para entender que essa definição é a correta. E se a sua for diferente, a sua está errada, né? Se a sua for diferente, essa está certa e a sua errada. Gostaria que você tentasse olhar para a sua própria vida e percebesse se na sua vida o amor se manifesta e que você tentasse pensar em alguém que haja dessa maneira, com amor, beleza? O amor é paciente e bondoso. Então, alguém que perca a paciência com facilidade, alguém que age com maldade, esse alguém não ama de verdade. Poxa, esse texto está falando da parada do casamento, do namoro, essas coisas. Então, também, mas está falando de tudo, relação de irmão, de amigo, tudo bem? Pais e filhos. Então, em todas as esferas, a gente tem que manifestar essa parada aqui. O amor não arde em ciúmes. Então, olha, o amor verdadeiro, né, na esfera daquilo que Paulo aplica a nós, esse amor não arde em ciúmes. Existe um problema aqui que eu não vou poder me ater, mas o problema é o seguinte: quando você é ciumento, você julga que alguma coisa é sua, e que você é maior do que os outros para que aquilo seja seu e não seja dos outros. Essa é a parada do ciúme. Esse é o problema do ciúme. Depois você vai ter que ouvir essa parada aí para você entender. Então, Deus é o único que pode ter ciúmes. Deus é o único que pode ter ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Beleza? O Senhor tem ciúmes do seu povo. Por quê? Porque ter ciúmes é você saber que você é superior aos outros. E você é o único que tem direito àquilo. Então, Deus é o único que pode, porque Ele é superior. Ele é o único que tem direito. É assim. Beleza? O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Cara, a lista está ficando sinistra. Quem que passa nessa parada aqui, meu irmão? O negócio é difícil demais. Não se conduz de forma inconveniente. Pô, pessoa inconveniente, né? Sou eu, cara. Eu me olho no espelho. Toda vez que eu chego em casa, eu digo: por que eu disse aquilo? Por que eu perguntei aquilo? Por que eu faço isso? Por quê? Não busca os seus interesses, não é interesseiro. Quando que a gente age sem buscar nossos interesses? Não se irrita, não se ressente do mal. Talvez o termo mais difícil aqui seja ressentimento, né? Ressentimento significa exatamente o que é a palavra sentir de novo. Ressentir é sentir de novo, refazer, fazer de novo. Ressentir é sentir de novo. Então, o que é ressentir-se do mal? Na hora que o mal acontece, você deve se sentir mal. Na hora que o mal acontece.
mas depois você não deve sentir de novo. O problema nosso é que a gente fica sentindo a vida toda. Então, um cara chega lá e me maltrata. Naquela hora, é normal eu me sentir mal. Passou, acabou, meu irmão. E aí, só que a gente fica trazendo aquilo de volta para o coração, de modo amargurado, e fica sentindo a mesma coisa o tempo todo. Esse é o ressentimento. Paulo vai tentar dizer o que seja e o que não seja. Essas são as melhores definições da Bíblia, né? Aquilo que é e aquilo que não é. Ele falou que não é, falou que é antes, e vai voltar a dizer aquilo que seja. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cara, o desafio da Bíblia é o seguinte, meus irmãos, a Bíblia nos dá categorias totalmente diferentes daquelas que a gente aprendeu a vida toda. Até o modo de pensar é totalmente diferente do nosso. Então, por exemplo, se a gente pensa no amor, o amor não pode ser várias coisas ao mesmo tempo, porque o amor é uma coisa. Aquilo que é algo em si mesmo, naquilo que é. O que é, e o que não é, não é. Essa é a lógica da filosofia. Só que quando Paulo diz o que o amor é, ele diz aquilo que o amor é, não sendo e sendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando Paulo descreve lá em Gálatas o que seja o fruto do Espírito, e ele vai dizer no singular, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Faltam mais duas coisinhas, mansidão e domínio próprio. Cara, quando Paulo fala, o fruto do Espírito é, eu estou esperando, beleza, manda uma bola aí que eu vou chutar. Só que ele manda 8 bolas para a gente. Ele fala amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9, contei errado? Eu sou bom para contar errado, gente. Aí, antigamente, que existia dinheiro, você lembra que existiu dinheiro na vida? Eu entrava no ônibus para pagar a passagem, aí eu pagava, eu esquecia de pegar o troco, a pessoa também não me falava, quando eu saltava lá no Rio, eu via que eu estava sem dinheiro, que o dinheiro era o troco, eu tinha que voltar para casa. Sinistro, né? Então, não sei se eu fiz as contas erradas, mas o que interessa para nós é que o fruto são várias coisas. Lembra de uma tangerina? Já comeu tangerina? Pô, tangerina não tem vários gomos, é um fruto só com vários gomos. É essa a ideia de Paulo, a categoria que ele está colocando para a gente é essa. Então, o amor tem muitas coisas ao mesmo tempo. Tem paciência, tem bondade, tem altruísmo, pensar no outro, tem alegria, tem verdade. Mas tem coisas que a gente não esperaria de jeito nenhum. Então, por exemplo, quando a gente fala do amor, a gente pensa só em coisas boas. Não é? O amor não é uma coisa boa? Faz um coraçãozinho aí. Completa o coraçãozinho aí com a pessoa do seu lado. O amor não é coisa boa? Mas olha o que Paulo diz no verso 7. O amor tudo sofre. O amor tudo espera e o amor tudo suporta. Esse esperar aqui não está dentro de uma categoria positiva. Beleza? É aquilo que espera e espera até receber o mal muitas vezes. O amor é assim, é você se colocar numa posição em que você pode ser ferido, em que você pode sofrer, em que você pode ser passado para trás, enganado. O amor é isso. Eu já dei esse exemplo 1 milhão de vezes, né? Mas vou dar de novo. Uma vez eu reparei, a gente tem um curso de redação. Uma vez eu reparei que tinha uma aluna lá trapaceando, que era o seguinte, ela chegava mais cedo no curso, ela ficava na antessala do curso assistindo uma aula que ela não pagava, e aí depois ela assistia a aula que ela pagava. Então ela assistia 2 pagando 1. Era um combo que ela tinha do McDonald's, ela fazia no meu curso. Ela achava que era assim, o brinde, o brinquedo surpresa. Aí eu falei para ela, poxa, você está chegando mais cedo, só que aí ela foi sincera, né? Ela falou, mas eu não tenho dinheiro, então chego mais cedo, anoto tudo aqui e tal. Aí eu disse para ela, então, semana que vem você chega na hora que você chega, né? E você entra na aula, assiste a aula que você não paga e faz pergunta para o professor, e depois você fica na aula que você paga e está tudo certo.
O amor é isso, entendeu? É você sofrer, você suportar, você dar suporte. Então, existe no amor essa característica do sofrimento. Por quê? Porque Paulo está olhando para Jesus. Cara, o negócio é esse. Paulo está olhando para Jesus o tempo inteiro. Por isso que ele diz que ele está com os olhos fixos em Jesus. Então, no ministério todo dele, ele não está olhando para coisas pequenas, entende? A luz de Jesus é tão grande que ofusca todo o resto. Não está se preocupando com nada, ele está olhando para Cristo. E quando ele olha para Cristo, ele sabe que o amor é sacrifício. Ele sabe que o amor envolve também sofrimento. Envolve esperar até que a pessoa te pague o bem que você faz com o mal, mas você vai pagar o mal que ela faz sempre com o bem, como diz a palavra de Deus. O amor tudo suporta. Verso 8. O amor jamais acaba. Pô, já ouviu essa história? Já ouviu alguém falar que o amor acabou? Quantas vezes, meus irmãos, a gente ouviu falar que o amor acabou? Ah, o amor acabou, o amor passou, e esse é o motivo de todas as separações, e esse é o motivo de todas as desavenças e todas as desuniões. Mas a Bíblia diz, o Espírito Santo, a igreja, diz que o amor jamais acaba. Eu sei que tem uma galera aí que é pagodeira. Já contei aí uns 3, pelo menos. Só tem 3 pessoas aqui que gostam de pagode. Tinha um pagode antigo que falava assim, não era amor, não é. Aí o cara falava, não era amor. Aí alguém falava, não era. Ele já falou, né? Para que o cara tá? Já entendi. Aí ele falava assim, não era amor, era. Aí o cara fala, cilada. Cara, que música é essa, cara? Música horrível. A música é horrível. Mas realmente, olha, mas tem uma razão nisso aí. Quando alguém fala que o amor acabou, eu lembro dessa música. Não era amor, não era. Não era amor, era o quê? Cilada. É cilada, meu irmão. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Paulo vence, Paulo wins. É o que a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos. O amor jamais acaba. E aí Paulo vai dizer o que acaba. Por que Paulo vai dizer o que acaba? Porque, cara, mais um resumo do texto, mais uma coisa que é principal. Paulo está dizendo para eles assim, cara, vocês estão buscando coisas que acabam. Busca o que não acaba. E aí isso vai durar para sempre. A gente não quer o nosso coração em chamas? Pô, por que a gente chega aqui no retiro e pá, fica maneiraço? E aí daqui a pouco vai diminuindo? Porque a gente está investindo nas coisas que acabam. Então busca o que não acaba, que é isso aqui. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Aqui é linguagem bem poética mesmo. O que vai desaparecer? As profecias. Então Paulo está dizendo assim, agora tem profecia. Agora a gente prega, mas vai ter uma hora que isso vai acabar. Ninguém mais vai pregar. Em algum momento isso vai acontecer. Quando? Ele vai responder depois. Havendo línguas, cessarão. As línguas vão acabar. Havendo ciência, passará. Até o conhecimento desse mundo vai passar. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Então, o que a gente conhece não é tudo. O que a gente prega não é tudo. A gente não tem como pregar toda a completude de um Deus que é infinito. Não tem como a gente fazer isso. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O que Paulo está dizendo? Cara, outras traduções, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito vai ser aniquilado. O que é completo? O que é perfeito? Só Jesus. Só Jesus. Então, Paulo está falando de Jesus. Então, o que Paulo está dizendo? Cara, quando Jesus voltar, não vai ter mais profecia. Quando Jesus voltar, não vai ter mais essa parada de falar em línguas. Quando Jesus voltar, não vai ter mais ciência. Quando Jesus voltar,
essas coisas vão ter acabado. Mas vai ter uma coisa que ainda vai existir, é o amor. Entende? A gente vai viver essa parada durante toda a eternidade. É isso que Paulo está querendo dizer. Beleza? E aí o texto continua. Quando eu era menino, verso 11, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que isso significa? Paulo está falando que a vida tem mudanças. E ao passo que você amadurece, você esquece as coisas infantis. Paulo está dizendo que a gente está vivendo infantilidades. E aí a gente tem que passar dessa fase. A fase vai passar plenamente quando Jesus voltar. Mas, cara, a gente pode progredir um pouquinho nessa parada. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. O espelho dele era ruim, não tinha esse espelho que a gente tem. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Ele está falando da pregação. Para finalizar, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O que Paulo está falando no final? Cara, tem coisas que são aquelas que permanecem. Essas são aquelas que a gente tem que buscar, principalmente. No capítulo 14, ele vai dizer, cara, busca também os dons. Pô, eu queria que todo mundo falasse em línguas, eu queria que todo mundo profetizasse, pregasse. Isso é coisa boa, mas pregar é melhor do que falar em línguas. E ele vai fazer essa distinção depois. Ele vai dizer para a gente buscar os melhores dons. Mas lembrando que ele já fez essa intercessão no texto. Então, melhor do que isso tudo. Ele voltou a responder as perguntas. Mas melhor do que isso tudo é esse padrão de vida aqui. É esse padrão aqui que faz a chama não se apagar. Como é que a gente vive essa parada? Vou partir para a aplicação já. Bruninho, pulei tudo, vou para a aplicação. Comece a viver dessa maneira. Única aplicação. Busque os melhores dons, lembrando que o amor é o maior. Então, meus irmãos, poxa, se a gente falar em línguas, vai ser maneiro. Se a gente profetizar, vai ser maneiro. Cara, mas se a gente viver essa parada aqui, o nosso coração não vai parar de arder. A fé permanece, a fé é necessária, ela tem que permanecer. Como que ela vai permanecer? Você lendo a palavra e ouvindo a pregação da palavra e compartilhando a palavra nas células, compartilhando isso nos discipulados. É assim que a fé permanece. Às vezes a gente quer ter uma experiência antes da fé. Uma vez eu estava sexta-feira conversando com um menino, não, quarta-feira. Sexta-feira eu estava aqui. Quarta-feira conversando com um menino e aí ele me falou assim, eu quero ter uma experiência com Jesus para que eu tenha fé. E se você olhar para a lógica da Bíblia, a lógica da Bíblia é o contrário. Você tem que ter fé para ter experiência. Você não tem que ter experiência para ter fé, porque a experiência não traz fé. Jesus diz, ai de ti, Betsaida, Corazim, vocês viram, vocês experimentaram, vocês viram milagres, vocês viram tudo, só que vocês não acreditam. Consegue entender? Lembra quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração? Desce do monte, tem um garoto endemoniado lá. E aí o pai fala, Senhor, se pode, seus discípulos não conseguiram. Se você pudesse, expulsa o demônio do meu filho. Aí Jesus diz, se podes, tudo é possível aquele que crê. Aí ele diz, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Primeiro passo é você crer, ainda que creia sendo incrédulo, beleza? Ainda que a sua fé seja falha, ainda que seja assim, você tem que crer. E aí depois a coisa acontece. A fé é importante e a esperança também. Paulo fala de fé e esperança. Falar sobre esperança. Você sabe o que é esperança? Esperança é você esperar o resultado final. É você olhar para o final. Então, a fé geralmente olha para trás e olha no máximo para o presente. Mas a esperança olha para o futuro. Então, é você pensar assim, cara, o que vai acontecer lá na frente? Por que você está fazendo uma faculdade? Quem está fazendo faculdade aqui, levanta a mão. Para acordar. Pô, maneiro. Uma galera. Cara, por que você está fazendo faculdade? Você espera terminar essa parada. Não espera... Se Deus quiser, não é isso?
Essa é a sua esperança, vai terminar. Eu lembro, cara, que no final da faculdade era insuportável. Eu odiava com todas as minhas forças, na força do ódio, não é isso? Eu ia para a faculdade. Só que quando eu ia, eu sempre pensava assim, vai acabar, vai acabar, vai acabar, eu vou, vai acabar, vai acabar. Porque você está olhando lá para frente. Isso dá combustível para essa chama ficar acesa. Como que você olha para frente? Você tem que ler Apocalipse, você tem que ler Mateus capítulo 24, você tem que ler aquilo que Jesus promete sobre o futuro. Cara, o futuro vai ser maravilhoso. No futuro a gente vai receber 100 vezes mais daquilo que a gente dedicou nessa terra. No futuro a gente vai ter todo o tempo do mundo, porque o tempo não vai mais existir. No futuro a gente vai conhecer como é conhecido. Por isso que Paulo está falando sobre o futuro aqui nesse texto também. Para que seu coração esteja em chamas, você precisa de fé, você precisa de esperança, olhar para aquilo que Jesus vai te dar lá no final. Contudo, o mais importante é o amor, porque a fé vai acabar, porque Jesus vai voltar, tudo vai se concretizar, a esperança vai acabar, Jesus vai voltar, não vai ter mais futuro, tudo vai ser eterno e eternidade, mas o amor vai permanecer. Como é que a gente aprende a amar? Tinha um livro do Carlos Drummond de Andrade que o título era Amar se aprende amando. Como é que a gente aprende a amar? Fazendo. É estranho que a Bíblia coloca o amor nessa categoria para nós. Então, meu irmão, o amor não é um sentimento. Envolve isso também. Você sente também, é claro. Faz o bem para alguém, se aproxima de alguém intencionalmente, ama essa pessoa. Cara, você vai sentir muita coisa, com certeza. Envolve sentimento, mas não é um sentimento. O amor é um mandamento. Amor é um mandamento que envolve todas as áreas da nossa vida voltadas para Deus. Ame, pois, o Senhor seu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Meu tempo está acabando. Tocou aqui. 2 minutos. Você tem que amar o seu Deus de todo o coração e você pratica esse amor amando o próximo. Tem uma música do Chitãozinho e Chororó, bonita também. Vocês estão na onda do pagode, mas, vamos voltar para a onda do sertanejo, que é bem legal. Aí a música é interpretada pelo Chitãozinho e Chororó. Essa eu não vou conseguir cantar. Irmãos, entendeu? Vou poupar vocês. Eu ia ter que usar o falsete. Ia ser difícil. A música diz assim, sinônimo de amor é amar. Lembra dessa? Eu sei cantar igual o Zé Ramalho. O amor é feito de paixão e quando perde a razão, sabe que vai machucar. Aí eu não sei o resto da letra. Aí eu sei essa parte. Sinônimo de amor é amar. É isso! Cara, Chitãozinho Chororó falou uma parada que é igualzinho à Bíblia. E aí, o que eu faço? Ame. Beleza? Sinônimo de amor é amar, é colocar em prática. Eu vou sentir antes e aí depois eu vou fazer. Não. Vai fazendo. E aí, quanto mais você ama, mais você ama. Quanto mais amável você for, mais amável você será. É isso que Jesus espera de nós. Você já viveu altos e baixos na fé? Muitas vezes isso acontece porque a gente busca aquilo que é menos importante. Busque aquilo que seja superior à vida próxima de Jesus, do seu amor, que se reflete na vida próxima da igreja, da célula, do discipulado, da comunidade de fé. E certamente o seu coração vai permanecer em chamas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa e fiel e maravilhosa, Senhor. Que desafio é olhar para esse texto e comparar com a nossa própria vida, Senhor. Dá-nos a esperança de que a gente vai se aproximar disso, Senhor. Aumenta a nossa fé para que a gente voluntária e intencionalmente haja dessa maneira. Senhor, ajuda-nos a entender o mundo de acordo com as suas categorias, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente se aproxime daquelas pessoas que geralmente
a gente não se aproximaria, que a gente doe o nosso tempo, que a gente sofra, suporte, que a gente seja bondoso, paciente, que a gente ame de verdade, assim como o Senhor nos amou a ponto de entregar o seu próprio Filho. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço. Se derrame aqui no nosso meio, nas células agora, Senhor, à tarde, à noite, na pregação. Em nome de Jesus, amém.